A Unidade Fantasma, principal força de operações especiais da Ucrânia, reúne alguns dos combatentes mais eficazes do mundo. Eles fizeram vários ataques bem-sucedidos durante a guerra, ganhando destaque nas manchetes, depois de eliminar radares russos, aeronaves e outros ativos com seus drones táticos de alta precisão. Essa força imparável realizou mais um ataque, destruindo o escudo da Rússia na Crimeia e deixando grande parte do território exposta a novos ataques. Em 26 de outubro, a Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, também conhecida como Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, compartilhou notícias sobre o mais recente ataque do Fantasma, que teve como alvo 3 diferentes sistemas de radar russos posicionados na península da Crimeia. A postagem do Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia no Telegram detalhou o ataque e seu impacto. Os fantasmas do Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia estão à caça. 3 radares e uma embarcação de desembarque dos moscovitas foram atingidos na Crimeia, escapando dos mísseis da defesa aérea inimiga. Drones da Unidade Especial, do Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, do Ministério da Defesa da Ucrânia. Os fantasmas continuaram a destruir os valiosos equipamentos de radar dos ocupantes na península da Crimeia. O radar 96L6 do sistema S-400 Triumph dos exploradores foi alvo do ataque desta vez. Radar P-18, 55, Z-86, UNEBOU. Embarcação de desembarque BK-16. Como costuma fazer, o Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia também publicou um vídeo do ataque aéreo. As imagens captadas pelos drones mostram eles voando rápido e desviando de mísseis de defesa aérea várias vezes, antes de focarem e destruírem seus alvos pretendidos. O relatório do Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia não entra em mais detalhes sobre se os 4 alvos foram totalmente destruídos ou apenas danificados. De qualquer forma, é um grande sucesso. Mesmo que os radares estejam apenas danificados, vai levar tempo, dinheiro e recursos até que estejam totalmente operacionais novamente. E esses não são sistemas de radar rudimentares. Eles estão entre algumas das melhores tecnologias da Rússia. O radar 96L6, por exemplo, é uma peça fundamental do sistema de defesa aérea S-400 da Rússia, que é vital para resistir e repelir mísseis ucranianos. Projetado para todas as altitudes, este radar identifica e rastreia várias ameaças aéreas, inclusive mísseis balísticos supersônicos. Ele possui um alcance de detecção relatado de até cerca de 300 km, além de cobertura de 360 graus e a capacidade de rastrear até 100 alvos simultaneamente. Alguns relatos chamaram esse radar de contramedida ideal contra o sistema High Mobility Artillery Rocket System, fornecido pelos Estados Unidos da América à Ucrânia. Embora o custo exato do radar não seja conhecido, um sistema S-400 custa cerca de 500 milhões de dólares. Sem o radar, o sistema perde eficácia, restando aos russos apenas um monte de metal de $500 milhão. Tem bem menos chance de identificar ou interceptar alvos inimigos que se aproximem. O Nebo-U-2 é um dos radares mais sofisticados do arsenal russo. Projetado para operar em altas frequências, ele detecta alvos aéreos a longas distâncias, em diferentes velocidades e altitudes. Em resumo, ele pode fornecer uma imagem muito clara e abrangente de uma ameaça aérea que se aproxima a centenas de quilômetros de distância, com um alcance máximo efetivo de 600 quilômetros. Dizem que cada sistema vale cerca de $100 milhões. O Nebo-U é inestimável para a Rússia na detecção de mísseis ucranianos ou enxames de drones em aproximação, avisando-os com antecedência e tempo para se prepararem. O radar P-18 Terek, por sua vez, é um sistema mais simples e antigo, que remonta aos tempos da União Soviética. Ele substituiu o radar P-12 e entrou em serviço em 1970. Apesar de menos avançado e valioso, ainda é um sistema de alerta precoce, confiável e útil para a Rússia, com alcance de 250 quilômetros. Além disso, com tantos de seus radares mais modernos e caros sendo destruídos em ataques semelhantes no passado, a Rússia precisa de tantos desses sistemas mais antigos quanto puder conseguir. Radares funcionam como escudos.
Embora eles não tenham nenhuma capacidade ofensiva própria, são absolutamente fundamentais do ponto de vista defensivo. Eles observam extensas terras, sempre vasculhando ao redor em todas as direções, recolhendo as informações necessárias para que os elementos mais ofensivos do arsenal do exército, como sistemas de defesa aérea e mísseis interceptores, eliminem as ameaças que se aproximam com facilidade. Sem radares, defesas aéreas são inúteis. E essa é uma das principais razões pelas quais os fantasmas da Ucrânia e outras equipes de operadores de drones tornaram os radares russos alguns dos alvos de maior prioridade nos últimos tempos. Poucos dias antes desse ataque impressionante, o direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia também relatou outro ataque aéreo contra radares russos, que foi realizado na noite de 23 de outubro e nas primeiras horas de 24 de outubro. Essa operação envolveu alvos espalhados por 3 territórios ocupados: Zaporizhzhia, Kherson e Crimeia. Como de costume, o direção principal de inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia apresentou um relatório detalhado sobre o ocorrido e os ativos atingidos em seu canal oficial no Telegram. Estações de radar inimigas, Nebo e Sambuk, foram destruídas. Vídeo exclusivo das Forças Especiais do Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia. Outro grande botim, em 23 e 24 de outubro de 2025. Mestres do Departamento de Operações Ativas do Diretoria Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia localizaram e destruíram 3 caros sistemas de defesa aérea do Exército de Ocupação Russo. Disparo autopropulsado do Sistema de Defesa Aérea, Buk M3. 2 radares 1L-119 Nebo SVU, sistemas de defesa aérea dos moscovitas, foram eliminados nos territórios ocupados de Zaporizhzhia, Kherson e Crimeia. Agora, parte da mesma família de radares Nebo, como o Nebo-U e o Nebo-M. O Nebo SVU foi introduzido em 2001. Opera em frequências altas, com alcance de centenas de milhas e capacidade de localizar aeronaves inimigas e outros objetos voadores com mínima margem de erro. Pode ser integrado aos sistemas de mísseis S-300 e S-400, fornecendo informações essenciais para a identificação e aquisição precisa de alvos. Vale ressaltar, no entanto, que a Agência de Notícias de Defesa da Ucrânia, Militani, informou que os radares em questão eram, na verdade, unidades NIOB, SSI, e não NEBOSVU. O NIOB-SV é um radar tridimensional introduzido nas defesas aéreas russas em 2016. Ele detecta e identifica objetos aerodinâmicos e balísticos, com alcance de até 500 km e detecção de ameaças a até 65 km de altitude. De qualquer forma, sejam esses radares NEBOSVU ou NIOB-SV, ambos são valiosos e vitais quando se trata de fornecer informações de alerta precoce e permitir que a Rússia contra-ataque e intercepte drones, mísseis ucranianos e muito mais. Ambos são alvos de alta prioridade e valor, e destruir 2 radares é um bom dia para a Ucrânia, independentemente do que ocorra. Mais uma vez, o Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia também anexou evidências em vídeo do ataque capturadas a partir da visão dos drones enquanto eles se aproximavam de seus alvos, que também incluíam um lançador do sistema de mísseis terra-ar de médio alcance Buk M3. O Buk M3 é a versão mais nova de uma série de sistemas de defesa aérea. Enquanto os modelos antigos do Buk são soviéticos, o M3 é mais moderno, com eletrônicos avançados e capacidades impressionantes. Ele é capaz de abater alvos que viajam a velocidades máximas de 3.000 metros por segundo ou 6.700 milhas por hora, o que é quase 9 vezes a velocidade do som. Ele também possui um alcance razoável e altos níveis de precisão e confiabilidade, abatendo seus alvos na maioria das vezes. Além disso, ele é móvel e pode atingir ameaças aéreas, terrestres e marítimas. Cada sistema está avaliado em cerca de 45 milhões de dólares. E embora esse ataque possa ter apenas danificado o sistema, em vez de destruí-lo completamente, ainda assim deixou o Kremlin mais enfraquecido. E mais uma conta de reparo para pagar. Apenas alguns dias antes, a Ucrânia estava comemorando outro ataque bem-sucedido a um sistema de radar russo, também localizado na Crimeia.
Em 20 de outubro, o Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia informou a destruição de um radar russo Voldai estacionado no aeródromo de Zankoy, ao norte da Península da Crimeia. Segundo o relatório da agência de inteligência, uma unidade do Departamento de Operações Ativas usou drones para localizar e atacar a instalação russa, camuflada pelo inimigo. O radar em questão é outro equipamento relativamente moderno e caro, estimado em cerca de 5 milhões de dólares por unidade. Ele usa um radar X-band de 3 coordenadas. Canal de controle de veículo aéreo não tripulado, sistema de localização e módulos optoeletrônicos para localizar e acompanhar alvos, sendo especialmente projetado para detectar drones. Neste caso, suas capacidades de detecção não impediram o ataque aéreo da Ucrânia. O radar Voldai é considerado um dos sistemas de defesa aérea e guerra eletrônica mais avançados da Rússia. Perder esse equipamento não envolve só dinheiro, mas também orgulho e confiança. Os comandantes russos provavelmente não previam que um equipamento tão avançado seria destruído por drones inimigos simples e baratos. Os efeitos desses ataques estão se acumulando um a um, e embora os fantasmas nem sempre sejam responsáveis por todos eles, muitas vezes desempenham um papel nos ataques mais danosos e decisivos. No fim de setembro, a Agência de Inteligência Militar, Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, divulgou vídeo e relatório detalhado sobre um ataque fantasma bem-sucedido na Crimeia ocupada. O alvo dessa vez foi a base aérea de Kazja, nos arredores da cidade de Sebastopol, que é a maior cidade da região da Crimeia. Esses drones, pilotados por operadores fantasma, destruíram 4 equipamentos russos, 2 aviões de transporte e 2 estações de radar, 2 aviões inimigos Antonov, 26 e radares costeiros. Mais uma presa para o fantasma do Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia na Crimeia. Mestres da Unidade Especial do Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia, do Ministério da Defesa da Ucrânia. Os fantasmas seguiram eliminando alvos inimigos de alto valor na Crimeia ocupada. Durante a incursão na península, as forças especiais da inteligência militar ucraniana queimaram 2 aeronaves de transporte Antonov, 26 dos invasores russos, e também atingiram a estação de radar de superfície inimiga e o radar costeiro MR-10M1, MIS-M1. As perdas do exército de ocupação russo na Crimeia pelos combatentes do Direção Principal de Inteligência do Ministério da Defesa da Ucrânia foram registradas no resumo do Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia em 24 de setembro de 2025. As aeronaves Antonov 26 eram aviões de transporte multifuncionais, mais frequentemente usados para transportar carga, pessoal ou evacuar soldados feridos do campo de batalha. Relatos indicam que os 2 aviões atingidos explodiram em grandes bolas de fogo. Segundo analistas, isso indica que ambos estavam abastecidos e provavelmente em uso ativo pelos russos. Mas, sem dúvida, os alvos mais importantes eram os 2 radares que, assim como todos os outros que a Ucrânia tem sistematicamente atacado e destruído, ajudavam a fornecer às tropas russas estacionadas na Crimeia informações cruciais sobre os céus e mares ao redor, além de qualquer drone, míssil ou outra arma ucraniana que se aproximasse. Graças aos fantasmas, esses radares não existem mais, e graças a outros operadores de drones nas fileiras da Ucrânia. O mesmo vale para inúmeros outros radares em todos os territórios ocupados, mas especialmente na Crimeia. Em 30 de setembro, outro radar dessa região foi removido. O Comando das Forças de Operações Especiais da Ucrânia detalhou no Facebook o ocorrido. As Forças de Operações Especiais atacaram a estação de radar do Sistema de Defesa Aérea S-400 Triumph, na Crimeia, em 30 de setembro. Forças de Operações Especiais atingiram a estação de radar do sistema russo de mísseis S-400 Triumph. O caro sistema de defesa aérea do inimigo, focado em Vantis, foi neutralizado por drones das Forças de Operações Especiais. A estação de radar é os olhos do complexo S-400 Triumph. Sem observação e orientação, todo o sistema perde a capacidade de combate. As unidades Forças de Operações Especiais seguem causando grandes danos ao inimigo, acelerando sua incapacidade de realizar novas operações de combate.
Como a postagem aponta, foi uma vitória valiosa e um golpe simbólico. A Ucrânia novamente usou drones para destruir um sistema feito para detê-los. Esses ataques integram uma só campanha. Uma campanha focada em desmantelar a infraestrutura de defesa aérea da Rússia nos territórios ocupados da Ucrânia, como a Crimeia. Quando Kiev destrói um radar ou lançador de mísseis, enfraquece os escudos e defesas da Rússia. Isso dificulta para o Kremlin proteger o território que conquistou, ao mesmo tempo em que abre caminhos ou corredores para novos ataques. Por isso, a Ucrânia tem focado constantemente em radares como o NEBO e sistemas de defesa aérea S-400. É uma tática extremamente eficaz que cria cada vez mais oportunidades positivas para a Ucrânia avançar, ao mesmo tempo em que deixa a Rússia com uma quantidade cada vez maior de problemas para resolver. Primeiro, como mencionado anteriormente, esses radares e sistemas de defesa aérea não são exatamente baratos. Alguns valem dezenas de milhões de dólares. Alguns podem ser reparados, mas outros são destruídos quando drones explosivos da Ucrânia atingem componentes centrais. Isso deixa a Rússia com centenas de milhões de dólares em equipamentos caros para reparar ou substituir. Atualmente, o Kremlin enfrenta grandes dificuldades econômicas. O rublo é volátil, a inflação segue alta e o Kremlin destina grande parte do orçamento federal ao setor militar. O país enfrenta uma crise de combustível cada vez mais grave, com relatos de falta de gás em várias regiões. Graças, mais uma vez, aos ataques inteligentes e estratégicos da Ucrânia com drones à infraestrutura de combustível. Em um momento tão crítico da guerra, quando os avanços nas linhas de frente são mínimos e a infraestrutura interna está sob ataque, a Rússia simplesmente não pode se dar ao luxo de sofrer esse tipo de perda de equipamentos caros. Além de tudo isso, eles não têm alguns bilhões de dólares sobrando para cobrir os custos de reparos de radares ou substituições caras. O segundo grande problema é que cada vez que a Ucrânia destrói um radar ou sistema de defesa aérea russo, a confiança nessa tecnologia diminui. À primeira vista, radares que muitas vezes custam dezenas de milhões, alguns em torno de 100 milhões de dólares com sistemas completos de defesa aérea, custando ainda mais, deveriam ser capazes de enxergar por centenas de quilômetros em todas as direções. Não deveriam ser destruídos por drones first-person view simples e baratos. Eles deveriam ser capazes de detectar os drones se aproximando e as defesas aéreas deveriam ser ativadas para derrubá-los com bastante antecedência, antes mesmo que cheguem perto. A Ucrânia mostra isso o tempo todo, enquanto a Rússia envia regularmente grandes enxames de drones para cidades e vilarejos do país. Mas o impressionante complexo de defesa aérea em camadas de Kiev os detecta e derruba a maioria antes que tenham a oportunidade de causar qualquer dano. As defesas aéreas russas parecem bem menos organizadas que as do adversário, já que tantas delas foram sistematicamente eliminadas do mapa por meio desses ataques perfeitamente planejados e cuidadosamente coordenados. Isso, por sua vez, deixa os comandantes, soldados e até mesmo o público em geral da Rússia se perguntando o que está acontecendo. Embora tenha algumas das melhores tecnologias de radar e defesa aérea, o Kremlin parece incapaz de usá-las com eficácia para se proteger. O terceiro e talvez principal problema desses ataques para o Kremlin é que, ao destruir um radar, a área protegida se torna mais vulnerável. De repente, a Rússia tem um par de olhos a menos vasculhando o horizonte e procurando por ameaças inimigas. E isso torna a situação muito mais preocupante para aqueles que estão em terra, que agora ficam muito mais vulneráveis a enxames de drones ou ataques de mísseis subsequentes. Pouco a pouco, a Ucrânia está cegando seu inimigo e destruindo seus escudos por toda a Crimeia. Com menos defesas, o controle da Rússia na região está enfraquecendo. Como afirmou um ex-oficial ucraniano da Crimeia em um relatório da Rádio Europa Livre, Rádio Liberdade, no início deste ano, agora existe um verdadeiro corredor para drones e mísseis ucranianos. Grande parte da região está com menos defesa aérea, sem vigilância e muitos alvos em risco de destruição total. Tudo o que a Ucrânia precisa fazer é lançar mais drones ou até mesmo mísseis, como seus longos Neptunes, ao longo desses corredores e nessas áreas que não estão mais protegidas pelo poder do radar. Sem ver ameaças chegando, sem aviso, alarmes ou tempo para agir, a Rússia ficará indefesa e perderá muitos recursos.
Além disso, unidades como os fantasmas estão destruindo radares e defesas aéreas em uma velocidade tão rápida. Mesmo que a Rússia dedicasse mais mão de obra e dinheiro para reparar e substituir esses equipamentos, eles ainda não conseguiriam contra-atacar todos os ataques, nem proteger toda a Crimeia com sistemas defensivos. Como resultado, a região está mais fraca do que nunca, e retomar a Crimeia sempre foi um dos objetivos de longo prazo da Ucrânia. Esse objetivo pode estar próximo, pois se as forças do Kremlin ficarem sem radares e defesas na região, quase não terão opção, além de ordenar uma retirada rápida, abrindo caminho para as tropas de Kiev avançarem e retomarem o controle. Veja neste vídeo como a Rússia falhou ao defender a Crimeia, chegando até a derrubar um de seus próprios caças ao tentar combater drones ucranianos. Ou, para uma visão mais ampla de como a guerra está indo e como a Ucrânia pode estar prestes a recuperar cada centímetro quadrado de terra perdida, confira este vídeo. Por fim, inscreva-se em nosso canal confiável para se manter informado e atualizado sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia e outros conflitos importantes no mundo.